está no ar o 3-1. Em clima de Rio+20, nosso programa hoje vai mostrar que não é preciso ficar esperando por iniciativas governamentais para cuidar melhor do planeta. Participam dessa nossa edição Edilson de Souza Melo, empreendedor na área de reciclagem e de utilização de energias alternativas, Carlos Emiliano Eleutério, diretor de uma empresa especializada na criação de eventos para setores de meio ambiente, saneamento, energia e construção civil, e a artista plástica Mariana Devoto, que mantém uma comunidade onde são cultivados produtos orgânicos e desenvolvidos projetos ecológicos. Nós vamos assistir agora uma reportagem sobre a atuação desses três. As iniciativas sustentáveis são vistas como a opção mais rápida e viável para proteger o meio ambiente. Um exemplo é a Casa Viva, que está sendo construída no campus da PUC do Rio de Janeiro. A casa tem 70 metros quadrados e é totalmente concebida, construída e decorada com equipamentos, materiais e produtos ecologicamente corretos. A madeira é de reflorestamento. O projeto de iluminação aproveita a luz natural e há um sistema de aproveitamento de água da chuva. Aproveitamento de materiais, por sinal, é a palavra-chave para a redução do impacto ambiental na hora de gerar energia. É o caso da biomassa, que pode ser produzida através de restos de madeira que não tem mais serventia ou mesmo de material proveniente de podas de árvores. Quanto menos se desperdiça, mais o meio ambiente agradece. E essa preocupação é levada ao pé da letra na reserva El Nagual, em Santo Aleixo, na Baixada Fluminense. Os moradores convivem em harmonia com a natureza, cultivam produtos orgânicos e desenvolvem projetos ecológicos. Mas é possível contribuir para a preservação do meio ambiente também nos grandes centros urbanos. É só aplicar os 3 R's recomendados pelos ambientalistas. Afinal, reduzir o consumo, reutilizar materiais e reciclar o que não nos é mais necessário são medidas ao alcance de todos. Edilson, você trabalha recolhendo madeiras que são descartadas pela cidade do Rio de Janeiro. O que é exatamente que você faz para aproveitar essa madeira de uma forma ecologicamente correta? Há 5 anos atrás, eu percebi que o descarte de madeira, existe um nicho de mercado onde não existia muita conscientização da construção civil, das indústrias, para o seu descarte adequadamente da madeira, né? Então, através disso, nós decidimos montar uma empresa para fazer essa coleta seletiva. Hoje nós temos vários pontos na cidade, onde nós depositamos um recipiente, uma caçamba. Essa caçamba, ela fica lá. Após estar cheia, vai um caminhão com uma outra vazia e faz a troca, né? Então, nós pegamos essa madeira e transformamos ela de uma maneira sustentável, com viabilidade econômica, para que isso se transforme numa energia renovável. Ela é transformada em biomassa, né, onde vai se substituir uma fonte de energia que seja fóssil, no caso, projetos que matriz energética de alguma indústria, que é gás natural ou óleo BPF, a biomassa hoje ela pode ser usada com a mudança do seu sistema de queima, né? Então, e com uma redução muito de custo até. O que é uma biomassa, uma energia renovável? O Rio de Janeiro, hoje, ele é o município mais reflorestado do mundo. Nós temos a maior floresta urbana. Fora as podas, as ruas são muito arborizadas, né? Nós temos hoje gerado em torno de 1.500 toneladas entre poda, raizeiro, tronco de árvore, raizeiro que eu digo quando existe uma ventania, uma árvore precisa ser retirada por ela estar muito velha já. Isso tudo ela vai para o aterro sanitário. Causa um impacto ambiental sem precedente. Só assim, para o nosso telespectador, o senso comum é mais ou menos o seguinte: se você está queimando madeira, você está queimando a floresta, né? E você está dizendo, não, eu estou reciclando
a madeira, eu estou impedindo que mais florestas sejam queimadas. Como é que isso acontece? Porque, em síntese, assim, se a gente fosse usar uma expressão meio inadequada, canibalizar a floresta, na cadeia de canibalização, você estaria no último estágio, queimando a madeira. Como é que isso acontece de maneira a não ser verdadeiro o que eu estou falando? Sim. Veja bem, Azedo, toda a indústria, todo o processo construtivo, aquela madeira que eu reciclo, eu não vou lá e corto uma árvore nativa. Ela já foi usada para algum fim. No caso, a madeira para construção civil, ela foi usada para construir o prédio que nós vivemos. Depois daquela madeira ali, você vai fazer o quê? Vai queimar ela inadequadamente, como isso acontecia? Eu não estou pegando, nós não estamos falando aqui... Eu estou dando um advogado do diabo com você, para você explicar melhor para o telespectador. A impressão que dá é que a gente pega a madeira que está em pé lá, corta ela e transforma em biomassa. Isso existe até em florestas energéticas, que são plantadas, isso em larga escala no Brasil, em outros estados, não no Rio de Janeiro, que nós não temos essa cultura, de plantar floresta energética para esse fim. Hoje o Brasil também exporta também até biomassa. Ela planta floresta para a China, para a Holanda, através do pellet, do briquete, ou então até mesmo da própria o cavaco, né, o chip que falam, para transformar em energia. O que eu faço, eu não pego uma árvore que está lá, que é centenária, sei lá o que foi cultivado lá, eu vou lá, corto ela e transformo em energia. Eu pego aquilo que já foi usado numa cadeia produtiva. E se fosse por lixão, ela causaria muito mais danos ao meio ambiente. Com certeza. Hoje, ela aumentaria a vida útil do aterro sanitário diminuiria, porque a madeira cria um espaço volumoso, muito rápido, né? Ela iria causar muito mais geração de gás metano, CH4, 21 vezes mais do que o CO2 quando era queimado adequadamente. Vamos ouvir aqui o Emiliano sobre esse tema e a importância que isso tem, vamos dizer assim, na política geral de reciclagem, desse tipo de iniciativa, que é uma iniciativa privada e que, às vezes, as pessoas têm até, como eu pude demonstrar aqui com a pergunta que eu fiz na base do senso comum, uma incompreensão com relação a como isso funciona. Não, isso que essa iniciativa dele é muito importante e tem muito a ver, por exemplo, com o projeto que nós estamos desenvolvendo, finalizando lá na PUC, porque a casa que nós estamos construindo, ela é toda estruturada em madeira. É madeira de reflorestamento, certificada, mas sempre gera resíduo. E esse resíduo, depois que você utilizou, né, para um fim industrial, ou na construção civil, ele não tem mais utilidade. Realmente, ele só vai se transformar em resíduo. E se você puder utilizar esse resíduo para gerar energia, né, ou para produzir algum tipo de material após a coleta seletiva e a reciclagem, é perfeito, porque é menos resíduo. Eu acho que um dos maiores problemas que a natureza enfrenta hoje é a geração de resíduos, né? E isso tende a ser uma coisa crescente pela política de consumo que é utilizada no mundo como um todo, né? E que muitos resistem a modificar, né? Se você imaginar que no século XIX, por volta de 1820, nós éramos 1 bilhão de pessoas no planeta e que nós levamos 2 milhões de anos para chegar a 1 bilhão de pessoas. Em 200 anos, em 2012, né, nós somos 7 bilhões, segundo os últimos dados da própria ONU, né? Você imagina, a quantidade de ar é a mesma, a quantidade de água é a mesma, e a quantidade de pessoas consumindo e gerando resíduos é pelo menos 6 vezes maior. Né? Fala um pouco aí dessa casa que você disse que... A Casa Viva foi uma ideia prática, exatamente, uma ideia de mostrar na prática formas, né, de você adotar atitudes, né, no dia a dia, que possam ser mais sustentáveis, né? Porque as pessoas ficam imaginando, não, eu sou uma pessoa só, será que vai fazer diferença?
Enquanto a gente pensar assim, né, realmente não faz diferença. Mas se você imaginar que uma atitude de cada um, somos 7 bilhões de pessoas no planeta, se cada um adotar uma atitude mais sustentável, se apagar uma simples lâmpada que fica acesa às vezes de forma desnecessária, se 7 bilhões de pessoas apagarem a sua lâmpada, né, aquela velha teoria dos chineses que a gente estava conversando aqui antes do programa, se cada um varrer a sua porta, em muito pouco tempo o mundo vai estar limpinho. 7 bilhões fazendo alguma coisa faz diferença. E como você colocou, nós não podemos esperar grandes iniciativas, que tudo recaia na solução pelo governo. Eu acho que a sociedade tem que tomar atitudes, né? E a Casa Viva, né? A gente batizou o projeto de Casa Viva. E a casa? E a casa? A Casa Viva é exatamente isso. Foi uma iniciativa feita em parceria com algumas empresas, com o apoio de várias empresas, com o apoio do Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente da PUC, né? Onde nós estamos construindo uma casa toda sustentável, com tecnologias, né, sustentáveis, para mostrar exatamente que possa ser visitada e transformada depois, de pronta, num laboratório, numa espécie de laboratório, num espaço de desenvolvimento de tecnologias, para testar produtos, testar tecnologias que sejam mais sustentáveis, né, de forma prática. E não tem coisa melhor do que a gente fazer isso com um lugar onde a gente passa mal. Mas diz que você não conseguiu terminar o telhado da casa ainda, por quê? Porque o que acontece? Nós estamos procurando... O telhado vai ser um telhado verde, né? Que é exatamente coberto com vegetação porque permite diminuir a temperatura, absorver a água da chuva, né? Uma série de vantagens que o telhado verde traz. Mas como a casa é toda estruturada em madeira, né? Ela não tem laje tradicional, a gente precisava colocar uma manta, né, de isolante para exatamente impedir infiltração, esse tipo de coisa. E no meio do processo, isso não é uma parte que nós deixamos mais para o final, a gente descobriu que já existem empresas que fabricam mantas ecológicas. Aí a gente parou, vamos esperar, vamos buscar essa manta ecológica para não perder a filosofia do projeto, né? Para você ter uma ideia, o piso da casa é de fibra de coco. Coco recolhido na orla do Rio de Janeiro e transformada por uma empresa em lajotas, em pisos, em revestimentos. A tinta utilizada é à base d'água, texturas à base de barro. Toda a casa, né, desde o chão ao telhado, né, com aquecimento solar, estamos instalando iluminação natural, ou seja, é um sistema que capta a luz do sol e direciona ela para dentro da casa, transfere a luz. As empresas colaboram, você tem empresas já atuando nesse mercado? Temos muitas empresas, inclusive todos os nossos parceiros, né, são empresas que atuam na fabricação desse tipo de tecnologia, ou de equipamento, ou de iluminação. Empresas inovadoras. Inovadoras, muita coisa muito interessante. Esse sistema, por exemplo, de luz natural é muito legal, porque transfere a luz do sol. Durante o dia você não acende uma única lâmpada. Você trabalha com reciclagem, né? Você faz... Trabalho com reciclagem, construí a minha casa também com boa parte de reciclagem e ela está sempre no foco. Porque esse é o problema, o que a gente consome, a gente dejeta e causa um problema. A gente tem que botar isso sempre dentro de um ciclo. E você, vamos dizer assim, na tua atividade principal hoje, ela está praticamente voltada para esse tema, né? Sim. O que você, assim, destaca? Porque, de certa maneira, você vive disso, né? Sim, eu vivo disso. Fez disso um modo de vida também, né? Não é só um hobby, né? Meu modo de vida leva 23 anos com vários ciclos e situações diferentes. Agora, sim, algumas coisas eu boto bem para frente, como é, por exemplo, o mosaico, porque ele substitui produtos industriais de alto impacto, como tudo bem, todo mundo gosta de porcelanato, mas cadê a cultura popular? Cadê a possibilidade da criatividade? A possibilidade Você faz mosaicos para... Eu faço mosaico, tenho 600 metros quadrados de mosaico em casa, também faço para vender. Eu tiro com isso muito desses dejetos que ficam entulhando os lixões. Os lixões deveriam ter o que é tóxico, por um lado, o que é orgânico pode virar fertilizante, energia, biomassa. Por outro, essa dissociação é uma coisa que a gente tem atrasado há muito tempo. Então, se cada um de nós
vai aportando seu grãozinho e a sociedade começa a ver o exemplo, isso vai trazer as diferenças. Eu faço essa diferença. E você, ao longo desses 20 anos, assim, o que você destaca como mudança? Porque está se falando muito nisso, né? Agora na Rio+20, o que está se comentando é o seguinte, bom, nós não acabamos com todas as ameaças, né, com relação ao planeta, mas nós avançamos muito. E se a gente for observar, esse avanço ele vem sendo muito mais sustentável, consistente, em função da iniciativa das empresas, das pessoas, do que propriamente pela ação governamental, como era a expectativa antes, nesses 20 anos, que você vem quase que como vamos dizer assim, Bom, eu acho assim, a questão ambiental é uma questão que já vem sendo falada há uns 40, 50 anos. Então, eu sou um produto dessa discussão e eu tomei umas iniciativas. Eu acho que essas iniciativas têm que ser tomadas pelas pessoas e, a partir de lá, é que vão ir mudando as coisas. Mas isso, vamos supor, há 20 anos, isso era uma coisa exótica. E agora? Qual é a mudança que você percebeu na sociedade? A mudança é que a sociedade está cada vez mais procurando isso. Está faltando ainda bastante orientação. Quem está dentro das cidades, às vezes dá de cara com um curso e esse curso não tem a parte prática. Então, ele acaba ficando um pouco engessado, um pouco sem mãos para saber como vai agir. A parte abstrata de toda essa necessidade tomou conta um pouco demais, as pessoas estão se sentindo órfãs de ter essa possibilidade ou de entender esses processos, de ver eles dentro das suas realidades. Então, as pessoas ficam um pouco perdidas, mas essas iniciativas existem. Na medida que a comunicação, a própria ferramenta internet, isso vai divulgando os modelos que são simples e têm que estar ao alcance das pessoas, existem, eles possam conviver com isso, elas vão ir adoptando, porque é muito mais barato para você ter um aquecedor solar. Vai ser muito mais barato instalar ele hoje do que instalar ele daqui a 5, 10 anos, quando a energia seja tão cara que o aquecedor solar seja um bom produto na concorrência de mercado. Então, as pessoas entendendo que instalando um aquecedor solar vão reduzir 40% o seu consumo de energia elétrica, não é muito difícil ver que se você investe para um sistema muito bem instaladinho, sem você mexer muitos dedinhos, um sistema top, você instala 5.000. A pessoa fala, é caro, mas um carro usado custa 20, né? E em 2, 3 anos, com aquele 40% de energia, eu já estou ganhando. Então, se fosse um financiamento, eu já teria um financiamento muito bem aplicado. Nesse sentido, é que a gente está precisando que as pessoas vejam que essa possibilidade vem só para lhes beneficiar e as pessoas vão tomar as decisões. Ainda eles não estão com isso na mão no mercado para eles decidir. Acho que ainda falta muita divulgação. Há, sim, muita vontade. A sociedade está preocupada com achar os caminhos. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1, discutindo o que as pessoas podem fazer para contribuir com o meio ambiente, melhorar a qualidade de vida, sem necessariamente ficar esperando que o governo faça alguma coisa. Até já. Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil. Nosso tema hoje é sustentabilidade, ou seja, como é possível suprir as necessidades da geração presente sem afetar negativamente as gerações futuras. Participou conosco deste debate Edilson de Souza Melo, empreendedor na área de reciclagem, Carlos Emiliano Eleutério, empresário da área de criação de eventos para o meio ambiente, jornalista, e a artista plástica Mariana Devoto, que mantém uma comunidade ecológica na região do Grande Rio. Nós vamos iniciar esse bloco com a pergunta do Carlos Augusto, que é um garçom. É possível reciclar qualquer tipo de material? Hoje nós estamos bastante evoluídos, né? Apesar de eu focar, ser exclusivamente reciclar a madeira, eu não tenho outro tipo de processo no meu portfólio. Eu me dediquei e me foquei só na madeira. Mas existe bastante coisas hoje que já tem tecnologia para isso, com bastante eficiência.
O que você destaca, Eleutério, assim, na área de reciclagem? Quais são os materiais mais... Plástico, né? Eu acho que a questão do plástico, primeiro que é um dos problemas muito sérios, porque o tempo de vida de uma garrafa na natureza, de uma fralda, por exemplo, chega a 500 anos, até que seja degradada, né? Por isso, essa questão da reciclagem, a gente está engatinhando, né? Embora já exista tecnologia no mundo que permita você reciclar todo tipo de material, o Brasil recicla 1% dos resíduos que gera. E, como a gente estava discutindo no bloco anterior, a geração de resíduos é muito séria e a gente precisa trabalhar muito essa questão tem uma variável da geração econômica, por exemplo... A latinha, nós somos craques em reciclagem de latinha, né? Mas é um produto que tem muito mais valor agregado depois de reciclado, o aproveitamento industrial dele é muito mais fácil e tal. É verdade. Qual é a diferença disso para o plástico? Onde é que o carro pega com o plástico? Por que o plástico não tem essa... O plástico, a geração, eu diria, das embalagens plásticas... Além de ser barato, né? É muito maior, né? E além de ser barato, exatamente... Ele é muito leve, né? No caso, a pessoa vai pegar nele o catador. Tipo assim, hoje, aquilo que não é interessante para o catador, a pessoa que está na rua coletando, ele não pega, ele fica lá, porque não tem viabilidade econômica. Você imagina hoje a pessoa catar papel e vender lá o quilo do papel a 5 centavos. Quantos quilos de papéis ele vai... Então, esse tipo de economia, se não tiver uma política eficiente do poder público, não funciona. Ou seja, você não se torna atraente determinados produtos para ser reciclado. Por exemplo, a garrafa PET. Hoje, a garrafa PET ela tem um valor agregado, porém, a agregação desse material é muito dificultoso, porque você vê, o cara precisa juntar muita quantidade. Por exemplo, já tem fabricante que faz a garrafa plástica que pode ser reciclada. Ele torce ela fica num volume menor e facilita a reciclagem. Poderia haver uma espécie assim de padronização com relação a isso? Sim. Hoje a tecnologia está avançando muito. Eu queria frisar uma coisa aqui, que né, todo resíduo hoje ele pode ser usado como de várias maneiras. Nós temos exemplo no Brasil, eu vou falar um pouco da geração de energia, né? A casca de arroz, até pouco tempo atrás. O que era casca de arroz no Rio Grande do Sul? Era um passivo ambiental que você não poderia imaginar. Hoje ele vira energia. Empresas como grandes empresas que precisam eles usam aquela biomassa de casca de arroz para gerar energia, substituir uma fonte de energia que era fóssil. Nós tivemos uma matéria agora há pouco tempo, as fezes do porco gerando energia que entra na linha de Itaipu. No Sul já é comum isso, né? No Sul é comum isso. As empresas já estão utilizando. Então, assim, tudo que é resíduo... a própria energia. Que é a própria energia das fezes do porco, eles geram... Eu inclusive, eu tive a felicidade de visitar uma unidade dessa no Paraná, há uns 3 anos atrás, que eles estavam iniciando, e eles já ganham, tem uma renda de R$2.000 a propriedade, esperam alcançar R$30.000 de renda mensal com aquele resíduo das fezes do porco, da criação dele. Ou seja, então, a criatividade, ela existe por parte da iniciativa privada. Agora, a pública, ela tem que incentivar. Incentivar, é verdade. Inclusive também com recursos, porque, assim, tem coisas que demandam tempo e dinheiro, recurso. Se você muitas das vezes, o empreendedor tem uma excelente ideia, mas existe linha de financiamento para essas coisas? Não? Existe linha de financiamento, mas a dificuldade é tão grande. Se a empresa não estiver estruturada, tanto ambientalmente quanto fiscal, e as ideias, assim, o empreendedor, além dele tá com tudo isso, ele precisa saber vender aquela ideia dele, aquele projeto dele, para que aquele sonho dele se transforme em realidade. Passa de um processo de sonho, e você sabe que você sonhar no empreendimento é muito difícil. Você tem uma dificuldade de o sonho ser consumido da realidade, que é o dia a dia da parte financeira.
que nós estamos falando aí da escala industrial, né? Agora existe a reciclagem artesanal, né, Mariana? Sim. O que pode ser feito com relação a isso? Não, existe sim a reciclagem artesanal, podem ser feitos N produtos que hoje vêm na China, vem da China para o mercado para fazer presentinhos, poderia ser vidro, enfim, N. Papel, pode virar boneca, pode virar artefato, pode virar... Mas não existe uma cultura. Não existe uma cultura, não existe mais nem a figura artesão hoje para você regularizar sua atividade. Eu, como artesã, tenho dificuldade com isso. Mas... É visto assim como uma coisa marginal, né? Não uma atividade profissional. Absolutamente marginal. Isso é muito triste mesmo, porque isso significa cultura, significa educação, transversalidade. Você aprende a reciclagem, você maneira muita coisa. Agora, de qualquer maneira, quando a gente fala em reciclar resíduos, a gente não está falando só em garrafa e lata, o papel, que é muito fácil. A gente está recebendo hoje N produtos que são produtos consorciados. Então, se eu tenho uma lâmpada de baixo consumo, eu não tenho só o vidro e o metal da rosquinha. Eu tenho dentro um pó que contém 5% de mercúrio. Eu tenho uma série de produtos. Primeiro que eu tenho que entender é o que eu tenho na mão, de onde vem. Depois, o que significou produzir e o que significa limpar ele. Esse problema dos mares estarem colapsados, é essa lavagem industrial. Aí eu fico até, tu falou da casca de arroz, e eu pergunto, porque eu não sei se a biomassa da madeira está sendo queimada diretamente. Sempre é melhor do que estar sendo apodrecida num lixão misturado. Sempre é melhor. Eu entendo, mas não entendo tanto, né? Sim. Então, eu entendo que o ideal seria fermentar essa biomassa. Quando você pensou no arroz e depois falou dos porcos, aí eu estou pensando, é biodigestor, é fermentação anaeróbica, aí vai energia e ainda aproveita o biofertilizante, com isso a gente gera produção de alimentos. Existe tecnologia já para, inclusive, fazer da casca do eucalipto o etanol. Né? Mas são processos que demandam investimento. Então, assim... Agora, nós estamos falando de vamos dizer assim, de um modo de vida, de organizar a sociedade diferente. Nós temos uma pergunta sobre isso de uma publicitária, a Bianca Pereira. A economia verde pode dar certo? Eu acho que a gente tem que entender a realidade de uma maneira diferente. São já uns 200, 300 anos de sociedade de consumo. E as coisas têm ciclos. O consumo do jeito que a gente está pensando, aquele monte de glamour, aquele monte de excesso, não tem condição. Se a proposta é o consumo verde para gerar mais produtos excessivos, também vai colapsar. A sociedade de consumo está no seu limite. A economia verde, eu não sei porque sempre eles têm umas palavrinhas para uma coisa, outra para outra, e elas se confundem um pouquinho. Eu moro no mato, posso estar um pouco confundida. Eu acho que se é o consumo verde para comprar produtos que eles falam que são ecológicos, isso de novo é o excesso, isso não vai funcionar. O que sim vai funcionar é a economia verde no sentido, vamos fechar o ciclo biológico, vamos aproveitar melhor nossos resíduos, vamos reduzir o excesso e vamos descobrir os valores, inclusive da felicidade, em coisas que dêem felicidade para nós, que nem sempre o dinheiro que dá. Então, é lá onde a gente tem que reciclar, além de produtos, nossa cultura. Essa expressão economia verde está na moda, né? Não, Mas tem dúvida, palavra da economia verde tem consumo verde. A palavra-chave do mês, né? Economia verde. Tem que classificar essa economia verde. Não fica em modismo apenas. O que é isso? O que seria uma economia verde? Eu acho que, como ela colocou, como a Mariana colocou, é repensar realmente as formas de se consumir, né? Porque, voltando um pouquinho atrás, porque com isso você consegue também reduzir a geração de lixo. O que é mais importante hoje do que reciclar e reutilizar é reduzir, porque não há outra forma de você controlar esse processo, né, de geração de lixo. Você imagina, por exemplo, você entra numa sapataria, você compra um sapato, o vendedor vai te entregar esse sapato numa sacola plástica, dentro de uma caixa, né? Dentro dessa caixa está o sapato com um monte de papel para evitar que ele resseque demais, enfiado ali. Você ainda leva uma nota fiscal, que hoje pode ser eletrônica, menos mal. Mas você imagina, você chega em casa, pega essa sacola, tira a caixa de sapato, tira o papel de dentro do sapato
calça o sapato e faz o quê com aquilo? Joga tudo no lixo. Não. Para que isso? Por que a gente precisa dessa, né, todo esse aparato para comprar um sapato? Daqui a 2 semanas o solador do sapato está saindo. Então a gente está com uma economia de consumo economia verde, massiva. Eu acho que isso é muito importante. O mundo tem que repensar essa questão junto, né? Mas o que acontece? Eu estava comentando há pouco, existe uma pesquisa do PNUMA, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, diz que 75% dos jovens querem adotar uma forma mais sustentável de vida, mas não sabem onde encontrar informação a respeito disso. Inclusive, quando a gente idealizou o projeto Casa Viva, fui pensando nisso, vamos mostrar na prática como é que você pode instalar um sistema de aquecimento solar e mais, os novos profissionais que estão ingressando no mercado de trabalho, eles precisam chegar com essa consciência renovada, sabe? Atualizada e consciente de verdade do papel que eles têm, né? E você tem N alternativas hoje para viver, para construir, até o carro que você tem em casa pode ser mais sustentável. É muito importante os profissionais, eu como jornalista, né? Eu atuo bem antes da Rio 92, eu já atuava nessa área ambiental, né? E a responsabilidade da mídia é muito grande, dos publicitários que trabalham diretamente com a questão do consumo, com o incentivo, né? Tem que ter uma ética maior nesse processo, porque na medida que você está desenvolvendo tua profissão para incentivar o consumo de determinado produto, né? Eu acho que as pessoas têm que começar a pensar isso. A propósito do sapato, está se falando muito na economia reversa, né? Então, por exemplo, tem lugares aí nos Estados Unidos, por exemplo, que você vai comprar um sapato, você está precisando de um sapato novo, porque o teu sapato ficou velho. Aí você deixa o sapato velho e eles vão reciclar o sapato velho. Essa economia reversa, inclusive existe a legislação agora, a nova legislação com relação a resíduos sólidos prevê isso. Você acha que isso vai levar quanto tempo para virar um padrão? A lei vai impor, não tenha dúvida, né? E vai impor sanções a quem não cumprir, porque é compartilhar as responsabilidades. A indústria tem que ser responsável pelo resíduo que ela gera, né? Se ela está, inclusive, ganhando dinheiro com isso, né? Eu acho que cada um tem que ter o seu papel nesse processo e tem que dar certo, porque é você se responsabilizar pelo resíduo que você está gerando. 3-1 está de volta. O programa de hoje aproveita as discussões geradas pela Rio+20 e debate iniciativas sustentáveis para ajudar o nosso planeta a viver melhor, ou quem sabe até mesmo sobreviver melhor. Estão conosco aqui Edilson de Souza Melo, empreendedor na área de reciclagem, Carlos Emiliano Eleutério, empresário da área de criação de eventos para o meio ambiente e jornalista, e a artista plástica Mariana Devoto, que mantém uma comunidade ecológica na região do Grande Rio. Nós vamos abrir esse bloco com a pergunta do Rogério Rodrigues, que é professor. A Rio+20 pode melhorar a relação entre o governo, a população e o meio ambiente? Então, olha só, tem um problema grave na sociedade mundial, que é sempre esperar a reunião do G8, a nova cúpula da União Europeia, a Rio+20, Copenhague. A diferença vem do indivíduo. A gente toma decisões que depois os governos percebem que se eles não seguirem nesse ritmo, as pessoas não vão votar eles. Então, essa é uma mudança que tem que vir do indivíduo. O governo não pode vir e impor sustentabilidade e deixar todo mundo descontente, porque o governo simplesmente vai perder seu espaço. As mudanças na sociedade durante a história toda da humanidade vieram dos indivíduos. Então, a Rio+20 é muito importante pela quantidade de informação que vai se encontrar lá, pela quantidade de intercâmbio de grupos que vão estar lá para trazer essas novidades, para mostrar para as pessoas que procuram essas oportunidades que sim existem caminhos. Isso vai ser muito rico, isso vai crescer, vai permear, vai ser exponencial. Os governos, eles estão em outro processo, eles estão em um processo de condensar
a quantidade de conflitos enormes que essa mega sociedade em que a humanidade se consolidou produz. Então, os governos não vão trazer as soluções tão rápidas. Primeiro, os governos vão se preocupar com manter as pessoas felizes. E isso hoje se traduz em consumo. É as pessoas que temos que entender que esse consumo nós temos que regular, o que vai fazer com que o futuro dessa humanidade seja feliz. E aí os governos vão seguir essa tendência. O mundo está vivendo uma crise global e os governos estão discutindo como sair dessa crise, muito em função da economia que existe, na chamada velha economia. Isso vai se refletir aqui na Rio+20. Só que o evento paralelo, que reúne ativistas, empresários, artistas, discute a nova economia, né? A chamada economia verde. Você que é empresário, qual é a aposta que você, como empresário da área da economia nova, como se diria, qual é a aposta que você faz? Você acha que o mundo vai sair dessa crise alavancado pela velha economia do carbono, alavancado pela nova economia das energias limpas, que é a área onde você atua? Com certeza pelas energias limpas. Vai ter um caminho bastante forte nesse sentido aí. Agora, a economia verde. O que é economia verde? A economia verde, o mundo precisa comer, precisa se alimentar, né? Tem algumas distorções aí em questão da economia verde, né? Você acha que há um certo exagero, assim, uma certa ilusão de que é possível atender a necessidade da humanidade sem recorrer às novas tecnologias, sem Não existe. agressão ao meio ambiente? Não tem como, né? Você vai, por um apelo, tem que se tentar conviver com essa modernidade e essa necessidade mundial. Mas você só ter um negócio. A tecnologia, ela tem que acompanhar as necessidades. A necessidade tem que acompanhar com a tecnologia que são implementadas. Agora, cada vez mais está sendo implementadas tecnologias de reduzir esse impacto que era gerado. De menor impacto no meio ambiente. De menor impacto. Mariana, você que está organizando lá uma ecovila, lá onde você mora, aqui você fica nos fundos da Baía de Guanabara, no pé da Serra do Mar, não é isso? Sim, na região da Serra lá, dos Órgãos. Na Serra dos Órgãos, Isso. né? Como é que é essa ecovila aí que você está organizando lá? O que é isso? Bom, aí eu vou te passar Para fazer um contraste aqui. Vou te passar dois mundos. Que mundo é esse? Tem um mundo micro que consegue estruturar uma nova economia interna, né? E tem um mundo real do resto do planeta que tem uma realidade muito complexa e caótica. Então, tem que alimentar 7 bilhões de pessoas. Vai fazer como? Enchendo frango de antibióticos e hormônios, botando tilápia na gaiola. Bom, vai mudar quando as pessoas também comecem a produzir alimento. O que a gente precisa basicamente? Alimento, energia, água. O resto a gente sobrevive, vamos falar assim. Então, a iniciativa das pessoas vai ser uma diferença grande. Isso vai fazer uma transição dessa economia. A economia verde, assim, olhado do lado de fora, eu passo o cartão e tu me fornece tudo, essa é de colapso, porque ninguém produz nada, usufrui, aquilo vem de longe, 7.000 quilômetros, 12.000 quilômetros, 3.500, não é sustentável. Agora, existem pequenas economias. Por exemplo, a minha cidade, é muito difícil você conseguir um eletricista, conseguir encanador, conseguir vários tipos de profissional. Jardineiro, ninguém mais planta. Eu tenho que comprar semente aqui na cidade do Rio. Não compro lá no meu povoado. Qual é a tua cidade, não? Santo Aleixo. Santo Aleixo, pé da Serra dos Órgãos, Maché, Guapimirim, como quem vai para Teresópolis. Uma região que perdeu a cultura de plantar. Então, o que acontece hoje? As pessoas preferem sentar 3 horas no ônibus para vir, 3 horas para voltar, para ganhar 30, 40 reais a mais, que elas gastam 20 na viagem, né, e na alimentação.
E eles esvaziam um mercado que é o daquela cidadela, aquele povoadinho, que também é grande, que também tem uma demanda de profissionais. Mas a confusão das pessoas que faz acreditar, se iludir, que vindo para a cidade vão ganhar mais, vão conseguir ir mais longe, não sei. Isso está colapsando. Lá está esvaziado, não tem o profissional para trabalhar, aqui eles também não têm mercado, nem levam mais dinheiro. Isso deixa com que o próprio profissional volte em casa estressado, maltrata a família, os filhos e cria uma situação de colapso até pior. Quando a gente fala em economia, a gente na verdade não está falando de economia, a gente está falando financeiro, está falando só de dinheiro. E quando a gente fala de dinheiro, temos que lembrar que há 10 anos atrás, só 10% do dinheiro que circulava no mercado existia. O resto são promessas, cartão de crédito, aquela coisa. Quando a gente fala em economia, a gente está falando numa oliveira, por exemplo, que tem 500 anos e continua dando azeitonas, né? Então, a gente está falando de coisas que hoje está difícil para nós, como ser humano, no meio do contexto cultural, entender. Economia é estável, é real, eu posso tocar, existe, é isso que ela dá. O financeiro é abstrato e são as bases nas quais a gente subiu a sociedade para que ela possa se movimentar, se estruturar e trabalhar os sistemas de administrações públicas e grupos e tudo mais. Então, é isso, nós temos que mudar tudo isso, não vamos ter como mudar. Mas fala da Ecovila lá que você está organizando, que você... A Ecovila é o seguinte, a vida é feita de ciclos, então a gente chegou a 23 anos, recuperamos esse lugar que não produzia, que eram pastos largados, descobrimos a sustentabilidade a partir desses anos todos. Durante 8 anos eu me sustentei de artesanato, meu marido e eu, né, que também não sou só eu, meu marido é 100% parte disso. 10 anos depois a gente sustentou a Posada. Há 2 anos que a gente está discutindo de Ecovila com um grupo e então a gente entendeu que nós temos condições de oferecer uma ecovila de aluguel, só não tem metrô na porta, porque a própria cidade está se aproximando. A própria expansão, quando eu nasci, tinha metade de pessoas do que tem hoje, eu tenho 45 anos hoje, então... Isso cresce, isso se aproxima. É muito mais fácil. Tem internet, tem ruas, tem transportes. E as pessoas podem experimentar o que é sustentabilidade. Existem vários modelos, mas existem também linhas básicas de ação. O que significa viver em grupo? Por que nas cidades hoje as pessoas não compram mais apartamentos de 4 ambientes? Elas compram apartamentos ou alugam de um cômodo, um kitnet, 2 ambientes. Os espaços são mais reduzidos. Da mesma maneira no campo. Se eu vou no campo, faço uma casa enorme, eu vou precisar muita energia, vou precisar muita água, vou precisar de funcionários. Logo eu estou numa situação insustentável. Se eu comparto os espaços, se eu faço gestão compartida, eu parto para a sustentabilidade. As pessoas da roça, elas querem vir para a cidade. Mas as pessoas das cidades, elas querem voltar para a natureza. Muitas pessoas têm sítios, têm fazendas que herdaram, não conseguem fazer sozinhos. Como a gente pode construir um sistema para fazer gestão em grupo? Então, é isso que a gente está tentando construir na Ecovila. Nós temos N produtos e serviços e a gente está passando isso para as pessoas que vêm morar, elas alugam um espaço, mas elas vão se integrando na gestão. Tanto aprendem isso para si próprias, quanto podem vir a querer se integrar a gestão e fazer parte desse mundo, dessa escola de sustentabilidade. É isso, compartilhar o planeta. Emiliano, essa questão vamos dizer assim, da educação na área de meio ambiente, ela envolve, vamos dizer assim, teoria, e há muitas, inclusive, grandes debates com relação aos temas do meio ambiente, inclusive o aquecimento global, há divergências com relação a isso, mas tem também a coisa prática, da experiência prática. Você que milita nessa área, o que existe de interessante com relação a isso? Olha, essa questão da educação, ela é a base de tudo, sem dúvida, e no aspecto ambiental não pode ser diferente, né? Isso hoje já é uma evolução, porque já existe essa preocupação, tanto dos governos, né, em implantar a educação ambiental já com a criança
Desde 2 anos de idade, você já vê a criança hoje chamando a atenção do pai e da mãe. Ó, não pode jogar lixo. Você não vê mais aqui, criança com atiradeira, caçando um passarinho, né? É verdade. Na minha infância, por exemplo, era a coisa mais comum, né? E isso é um processo, né, que não pode parar. Eu acho que a gente demorou um pouco a acordar para essa questão do meio ambiente, que antigamente, como você mesmo colocou no início do programa, antigamente não tinha importância nenhuma, né? Há 20 anos atrás, meio ambiente era só uma coisa de malucos que se preocupavam com coisas que nunca iam acontecer. Hoje, a gente sabe que não é verdade. O que o mundo discute é exatamente isso. E a questão da educação é fundamental. Desde o início, né? A gente hoje, felizmente, já tem isso numa idade menor. A criança, já quando entra para a escola, já começa a aprender noções de meio ambiente, de ambientalismo, vamos dizer assim. E eu acho que que a gente precisa melhorar um pouco na formação universitária mesmo, porque hoje você tem explodindo por aí MBA em gestão ambiental, não sei mais o quê, mas eu acho que a coisa é muito mais desde da base, da parte técnica, até o cara que vai construir, por exemplo, que às vezes ele sabe, constrói uma casa sozinho, nunca entrou numa universidade para estudar engenharia, mas ele vai lá, a Mariana deve viver essa experiência lá em Santo Aleixo, né? Ele sabe construir, mas ele não tem informação. Ele não tem informação de como utilizar um método mais alternativo, né? Eu, se me permite, não é discordar do Edilson, mas eu acho que a gente hoje, essa crise, a gente tem uma grande oportunidade de sair dela já com uma visão mais sustentável, vamos dizer assim, né? De incluir mesmo nos indicadores econômicos essa questão da qualidade de vida, para que o crescimento se transforme em desenvolvimento de verdade, porque você não pode ignorar o meio ambiente, né? Mas isso é uma questão, na retomada econômica. É uma questão muito complexa. Por exemplo, o Brasil é pioneiro em biocombustível, não é isso? E eu aí, acho que em com o alguns campos pré-sal, é possível. O foco um mudou conflito completamente. eterno, né? Isso é uma contradição, na verdade. Mas o biocombustível também não é uma solução, porque a quantidade de produto que você precisa preencher um tanque de um carro para 4 pessoas, família, que não seja pequenininho, é exatamente a mesma quantidade de grãos que uma pessoa comeria durante um ano inteiro. Então, quando você enche o tanque, automaticamente você utilizou o recurso que seria alimento para aquele monte de gente que tem. Depois vem as questões governamentais. Isso é uma coisa que está acontecendo. Tem uma turma que é contra o biocombustível por causa da questão alimentar. Você pega soja para fazer. Você pega soja, você pega diesel. milho. Verdade. Em 2010, esses produtos aumentaram quase 50% o seu valor de mercado. Fora que custa e a gente muito mais viu caro, o açúcar aumentar. Eu faço muita geleia. Agora, então, eu vi açúcar duplicar o preço. Eu acho que no aspecto da energia, que é a área que o Edilson atua hoje, né, através da biomassa, eu acho que com material reciclado, porque você não é só madeira, né? A planta dele é para madeira, mas você transforma. O resíduo da agricultura, bagaço de milho. De cana, tudo. De cana. A agricultura hoje, a agricultura moderna de exportação, utiliza muita biomassa. A palha de cana que era queimada hoje, ela está virando adubo e o bagaço gerando energia. Mas a gente precisa fertilizante orgânico. Esse é um setor, por exemplo, que eu acho que a gente pode sair para a retomada de uma forma mais inteligente. Aí é onde teria que entrar o governo. O governo tem interesse em aniquilar um processo dele, um projeto de pré-sal, onde que gira economia grande. Em termos de para fazer uma geração de biomassa que o pessoal diz que... Olha só, resumindo, é possível a sociedade tomar N iniciativas. Agora, o governo tem absoluta responsabilidade nisso. E nós pagamos para isso. Então, nós vamos continuar dando essa iniciativa. Agora me salvou. O que eu queria agradecer muito a participação de vocês, né, os nossos convidados aqui, o empreendedor Edilson de Souza Melo, o nosso jornalista, empresário na área de meio ambiente, Carlos Emiliano Eleutério, e a artista plástica, Mariana Devoto. Até a próxima quarta-feira aqui na TV Brasil, com 3-1.